Estados Unidos acompanham com apreensão a contagem dos votos que vão definir o próximo presidente da maior potência do planeta. Para falar um pouco sobre isso, eu converso agora ao vivo com o ex-embaixador brasileiro nos Estados Unidos, Rubens Barbosa. Bem-vindo aqui ao Visão CNN. Tenho certeza que o senhor já acompanhou muitas outras corridas eleitorais americanas, mas o que o senhor traz de destaque na eleição desse ano, né? Levando em conta aí que nós não sabemos e é impossível prever aí quem será o vencedor, né? Estamos aí voto a voto contando. O que o senhor vê de diferente? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo interesse. Olha, eu vejo de diferente a atitude inusitada do presidente dos Estados Unidos de questionar como fraude, né, em vários estados essa votação. Quer dizer, é muito raro acontecer isso, né? O próprio presidente contestar a lisura da campanha e da votação. Isso já foi feito na eleição quando eu estava lá nos Estados Unidos, mas era limitado a um estado, foi no meio da contagem lá na Flórida, e que o Bush contestou. E a Suprema Corte determinou que fosse suspensa a apuração. Não era, como nós estamos vendo hoje, uma afirmação geral de fraude na eleição e a possibilidade desse recurso novamente à Suprema Corte. Isso de um lado. De outro lado, é interessante a gente observar como, de novo, os institutos de pesquisa e os meios de comunicação falharam. Esse é um problema sério que está acontecendo nos Estados Unidos e começa a acontecer também em outros países. Quer dizer, o país, os Estados Unidos estão tão divididos que os institutos de pesquisa e a mídia social, os jornais, as televisões, elas deixam de ser isentas e passam a adotar posições partidárias. Nós vimos isso agora em vários estados em que está dando a vitória para o Trump. Nas pesquisas davam vitórias até com margem acima do erro, não é? Mas, embaixador, o senhor atribui isso a realmente um movimento partidário ou seria aquele fenômeno que já foi até levantado na eleição passada do eleitor tímido, do eleitor que não declara o seu voto verdadeiramente? Isso é uma explicação que um instituto só, que acertou em 2016 e quase acertou agora, que foi o Trafalgar Institute. Eles vieram com essa explicação. Mas o que não tem explicação é que os resultados em alguns estados tenham acontecido acima da margem de erro dos institutos de pesquisa. E não se justifica também, numa sociedade democrática como os Estados Unidos, que a eleição seja bipartidarizada. Você vê os jornais principais, o Washington Post, o New York Times e as redes de televisão divididas em linhas partidárias. Isso é uma situação que está se repetindo agora nos Estados Unidos e eu acho que é uma situação muito complicada para as eleições futuras, né? Porque lança uma dúvida sobre a objetividade sobretudo dos interesses dos institutos de pesquisa. O senhor vê que esse posicionamento que os meios de comunicação assumem nos Estados Unidos, em que televisões abertamente, jornais abertamente apoiam um ou outro candidato, o senhor acha que isso poderia comprometer a lisura da informação transmitida também? Eu acho que sim, porque você encontra meios de justificar essa posição. Quer dizer, como é que os jornais, os meios de comunicação repetem essas notícias, essas informações dos institutos de pesquisa sem fazer uma avaliação própria. Então, é uma divisão. Isso é explicável, não estou insinuando nenhum equívoco maior, nenhuma causa escusa, não estou falando isso, estou acentuando que a divisão do país está levando a uma polarização tão grande
que até os institutos de pesquisa e até a mídia não refletem realmente o que está acontecendo. Bom, vamos falar então um pouco para o futuro. Como é que fica então em cada cenário a posição do Brasil com relação a acordos comerciais, com relação a acordos políticos, bilaterais? O que o senhor acha que acontece em cada cenário aí que a gente agora não pode, né, cravar, mas no cenário de Donald Trump vencedor e do Joe Biden vencedor? Bom, se o Trump conseguir vencer, aqui no Brasil, reforça muito a posição do presidente Bolsonaro e reforça muito essa atitude nacional populista que o Trump representa e apoia em outros países. Em termos comerciais, eu acho que vai continuar como foi até aqui, com uma boa vontade americana para fazer acordos setoriais, como foram feitos recentemente, sobre facilitação de comércio, sobre regulamentação, em novas áreas como a economia digital, como a dupla tributação, e também vai haver um esforço grande para recuperar, né, a perda que houve no comércio bilateral esse ano. Vai haver consequências também na questão geopolítica, né, da divisão entre a China e os Estados Unidos, com o Brasil possivelmente apoiando a posição americana de impedir que empresas chinesas participem desse processo de implantação do 5G aqui no Brasil. No caso do Biden, se o Biden ganhar, o cenário é muito diferente, quer dizer, termina essa relação pessoal entre os dois presidentes, o presidente Bolsonaro não terá mais esse acesso que ele diz ter em relação ao presidente Trump. Na área comercial, eu acho que acontece a mesma coisa, não vai haver nenhum prejuízo, acho que não vai haver nenhum tipo de restrição, porque o Brasil, porque o presidente Bolsonaro apoiou o presidente Trump, e vai haver um esforço para aumentar o comércio, e isso continua igual. Mas vai ter duas ou três consequências bem importantes. Primeiro, é a mudança da posição do governo americano em relação à política ambiental, dentro do programa econômico dos Estados Unidos para a recuperação da economia. A política ambiental vai ser um ponto importante na política do governo americano e o Brasil vai ficar como um foco de tensão, como já foi dito pelo próprio Biden e pela Kamala Harris. E os Estados Unidos vão se somar à União Europeia para que o Brasil mude a política ambiental em relação à Amazônia. Esse é um aspecto. O segundo aspecto... Que afeta bastante relações comerciais. E pode afetar as relações comerciais pelas restrições que vão ser colocadas aos produtos brasileiros e mesmo a empréstimos que possam ser necessários para programas de desenvolvimento aqui no Brasil. Em relação aos organismos internacionais, vai mudar a posição americana e o Brasil vai ficar mais isolado, inclusive na OMC, onde os Estados Unidos vão mudar e vão ser menos duros, como estão sendo em relação à Organização Mundial do Comércio, com o apoio também do Brasil. E, por fim, a última consequência, que vai ser muito importante, porque afeta interesses diretos do Brasil, é em relação a essa disputa entre os Estados Unidos e a China no tocante à tecnologia, o 5G. Se o Biden ganhar, vai ser mais difícil o presidente e o governo brasileiro seguirem a recomendação do Trump, porque vai fortalecer aqueles que aqui no Brasil acham que essa decisão tem que ser acima de interesses ideológicos e interesses geopolíticos, mas sim segundo o interesse nacional, como eu penso. Eu acho que essa decisão é crucial para o Brasil e nós temos que tomar essa decisão segundo o interesse nacional e não segundo a opinião de um lado ou de outro. Nós temos que ficar aqui distante dessa disputa que vai se prolongar por muito tempo entre os Estados Unidos e a China. É isso. Muito obrigada, ex-embaixador brasileiro nos Estados Unidos, Rubens Barbosa, por seu aprofundamento, sua análise aqui para os nossos espectadores do Visão CNN. Obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado.